Fala, Dev. Estou passando aqui antes do vídeo só para a gente dar uma olhada na aplicação que a gente vai estar construindo aqui utilizando o React. E já quero te dizer que se você nunca trabalhou com React antes, não tem problema. Esse vídeo é especialmente para ti. A gente vai entender como que ele funciona, os principais conceitos, o porquê da gente estar utilizando o React nas nossas aplicações. Então a gente vai estar criando um task list, onde a gente vai poder criar uma nova task, inserindo o título dela. Sempre que a gente adiciona ela, ela vai vir com um status inicial, que seria um status in queue, né, que está na espera de eu começar a fazer. A gente também tem status in progress, onde seria as tasks que eu já estou progredindo, já estou fazendo, e as tasks que estão como completed, tasks que eu já finalizei. Então eu consigo atualizar o status de alguma task. Então eu posso ver que sempre que eu atualizo aqui na direita a minha cor já fica alterada também, e aqui em cima meus cards também já atualizam. Eu consigo finalizar, completar a task, e eu também posso remover as tasks, e sempre toda a minha aplicação ela é totalmente reativa a cada ação que eu faço. Então toda a minha aplicação ela atualiza automaticamente. Foi uma aplicação bem legal para a gente começar aqui os primeiros passos com o React, e te vejo no vídeo. Então a gente precisa começar aqui criando a nossa aplicação. Eu já estou na pasta onde eu quero criar ela, e para criar eu vou rodar o comando npm create vite@latest para utilizar a última versão do Vite. Aqui eu vou pôr 2 traços, mais 2 traços template, e aqui eu posso pôr com qual framework que eu quero estar criando minha aplicação, com JavaScript puro, eu quero criar com Vue, com Angular ou com React. No nosso caso, a gente vai criar com o React e também vai utilizar o TypeScript. Então aqui eu posso dar um Enter, ele vai pedir o nome do nosso projeto, vai ser task list. Então ele criou aqui para mim. Eu vou entrar na pasta do meu projeto e vou abrir no Visual Studio Code para a gente iniciar a nossa aplicação. Então aqui a gente já está com a nossa aplicação aberta, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro de public, na verdade eu vou remover essa pasta public que a gente não vai estar utilizando, e dentro de src eu vou remover essa minha pasta assets que a gente também não vai estar utilizando. E eu vou abrir o meu terminal aqui, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é rodar npm install. Para quê? Para minha aplicação instalar todas as dependências que ela precisa, todas as bibliotecas que ela utiliza. Se eu vim aqui no meu arquivo package.json e eu localizar aqui o objeto dependencies, eu posso ver que eu tenho React, React DOM, e aqui em dev dependencies eu tenho dependências também, algumas que eu preciso para minha aplicação estar funcionando. Então o npm install ele vai fazer a instalação de todas as dependências que a minha aplicação vai utilizar. Então ele finalizou a instalação, ele criou aqui a pasta Node Modules aqui em cima, onde fica instalado todas essas dependências, tanto de desenvolvimento quanto dependências gerais do meu projeto. E a primeira coisa que eu preciso saber é que quando eu inicio minha aplicação, o primeiro arquivo que é chamado, que é renderizado em tela, vai ser aqui meu arquivo app.tsx, que ele está sendo importado aqui no meu arquivo main.tsx. Então, eu tenho um componente aqui em app, eu tenho um componente React, todo componente no React ele é uma função, e aqui no final do arquivo eu estou exportando a minha função, e dentro do meu arquivo main eu estou importando a minha função app e estou renderizando ela aqui, então como um componente. Então a gente vai ver que no React tudo funciona na base de componentes, e um componente é nada mais do que uma função React, uma função que retorna, se eu ver dentro do meu return, ele vai retornar um HTML para mim. Então isso que é um componente React. Então aqui dentro desse componente eu vou fazer algumas coisas, eu vou excluir esse React logo e essa logo do Vite. Eu vou excluir também essa importação aqui em cima, e eu vou excluir também essa importação de CSS. Vou deixar sem nenhuma, e aqui eu vou excluir essa linha, e eu vou excluir todo o HTML que eu tenho aqui. A única coisa que eu vou deixar aqui é o meu componente retornando uma div, dizendo olá
React. Então agora, se eu rodar minha aplicação, eu vim aqui no meu terminal e rodar npm run dev, ele vai iniciar aqui a minha aplicação e eu posso ver que ele iniciou minha aplicação na porta 5173. Então, se eu acessar o meu navegador e acessar localhost na porta 5173, eu tenho aqui a minha aplicação com o que eu renderizei ali, com o meu Olá React. Então a gente já tem nossa aplicação React funcionando aqui no meu computador. Então, perfeito, a gente já está aqui com a nossa aplicação rodando e se a gente se basear aqui pelo nosso layout, então a primeira coisa que a gente pode ver é que a gente vai precisar mudar a cor de fundo da nossa aplicação. Então a gente vai começar criando aqui o nosso container principal. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou tirar aqui essa div e eu vou usar uma tag main para ser o meu container principal da minha aplicação. E como que eu vou trabalhar com a estilização aqui dentro do React? Eu tenho várias formas, aqui eu já tenho uma estilização pré-definida, vou baixar aqui meu terminal, utilizando o CSS, e é dessa maneira que a gente vai trabalhar. Porém, a gente não vai trabalhar com arquivos CSS normais, a gente vai utilizar CSS Modular. Por que disso? Quando eu trabalho com apenas arquivos CSS, eu posso ter uma classe logo, como por exemplo essa daqui, que eu estou usando no meu arquivo app. Porém, eu posso depois ter outro arquivo CSS que eu também vou ter uma classe chamada logo, com outras estilizações, e o meu projeto ele pode se confundir. Ele pode pegar a classe que eu não quero, ele pode pegar a classe logo de outro arquivo que não é o que eu desejo. Então, para a gente resolver isso, eu vou excluir esse arquivo app e eu vou criar um arquivo chamado app.model.css. Então aqui, quando eu criar uma classe aqui, como por exemplo a classe container, dentro dela eu vou colocar algumas estilizações. Eu vou pôr um display flex, eu quero deixar tudo ao centro. Justify content, eu vou pôr um flex start. Eu quero que ele utilize toda a minha tela, tanto na largura quanto na altura. Aqui VW. Aqui o meu background, se eu vim aqui no Figma, eu tenho o hexadecimal da cor, eu vou copiar aqui e vou utilizar aqui. Então, perfeito, eu vou pôr também um pad de 30 pixels. 30 pixels nas laterais e 15% na vertical. Então, perfeito. E como que eu faço para utilizar essa minha classe container aqui no meu arquivo app? Então, em vez de eu importar dessa maneira aqui, import app.model.css, aqui ponto barra para importar o arquivo, e utilizar aqui como class, e utilizar aqui no caso então seria container, a gente vai fazer de uma maneira um pouco diferente. Então a primeira coisa que a gente tem que mudar é aqui a palavra class. O que acontece? Esse meu arquivo, ele é um arquivo tsx. É um arquivo que tem XML junto de TypeScript, ou poderia ser também JavaScript, daí seria JSX. Então, ele acaba sendo um arquivo JavaScript. E dentro do JavaScript, eu tenho uma palavra reservada, class, que é para mim definir criar uma classe JavaScript. Então, eu não posso utilizar aqui dentro do meu return, aqui no meu HTML class. Então, no React, a gente sempre vai utilizar class name para atribuir uma classe CSS para um elemento HTML dentro de um arquivo TSX ou JSX. E a segunda coisa, que é devido ao CSS Module, que eu não vou importar dessa maneira. Então, eu vou importar styles, ou o nome que eu quiser, do meu arquivo app.module. Então, aqui eu não vou passar
em string. Dentro do meu componente React, sempre que eu vou utilizar uma variável JavaScript, que no caso styles é uma variável, eu posso até vir aqui e colocar um console log em styles, apagar aqui, e se eu vir aqui na minha aplicação, se eu vir aqui no meu console, eu posso ver que ele retornou para mim um objeto. Então, se eu abro esse objeto, eu posso ver que eu tenho container, que é o nome da minha classe, e um hash padrão que o CSS Module ele cria para não dar interferência com o nome de classes iguais. Então, eu posso ver que isso daqui é um objeto, ele acaba sendo uma variável JavaScript. E para mim conseguir utilizar variável JavaScript dentro do meu return, onde eu retorno o meu HTML, eu vou usar sempre dentro de chaves. Então aqui eu posso usar styles.container. Então dessa maneira, se eu salvo o meu arquivo e volto aqui no meu navegador, eu posso ver que, deixa eu voltar ao uso padrão, eu posso ver que já está aqui então a minha cor de fundo com todas as estilizações que eu coloquei na minha classe container. Então, para a gente conseguir dar continuidade aqui, eu só vou primeiro aqui tirar esse pad. A gente já conseguiu ver ali a estilização. E se eu vir aqui no meu layout do Figma, eu posso ver que eu tenho esses meus 3 cards aqui em cima. A gente vai iniciar montando eles. Eu posso ver que eles são muito semelhantes. Eu tenho algumas informações dentro deles que diferem um do outro. Porém, a estrutura deles é basicamente a mesma. O quadrado é igual. Eu tenho um título aqui, a quantia de tasks aqui e a informação tasks aqui embaixo, e eu tenho a diferença da cor. Então, aqui com o React a gente consegue criar um componente e reutilizar ele para esses 3 elementos na minha tela. E esse é um dos principais motivos, na verdade, de eu utilizar uma biblioteca para fazer o meu front-end. Então, como que eu consigo fazer isso? Aqui no meu projeto, eu vou criar aqui dentro da pasta src uma pasta chamada Components, onde eu vou deixar armazenado todos os componentes da minha aplicação. Aqui dentro eu vou criar outra pasta chamada Card Status, e dentro dela eu vou criar um arquivo cardstatus.jsx. Eu vou criar o arquivo JavaScript para a gente não acabar se perdendo por causa de tipagem do TypeScript e tal. E dentro eu também vou criar um arquivo styles.model.css. Aqui no meu card status eu vou exportar de full uma função, que no caso dentro do React é um componente, chamada card status. E eu vou retornar só um H1, chamando aqui status para a gente conseguir visualizar. Então, para que o meu card status apareça na tela, o que eu preciso fazer? Aqui dentro do meu E, que é o arquivo que está sendo renderizado, dentro de main, eu vou importar o meu card status, o meu componente aqui dentro. Então eu vou utilizar ele utilizando a mesma sintaxe do HTML. Então eu abro o sinal de menor que, eu chamo aqui o meu card status, aqui eu vou exportar ele de uma maneira padrão, não vai ser default. Então, ele não está dando para mim o import automático, não tem problema. Então, a gente importa manual aqui em cima. Então, eu vou importar aqui eu já estou em source, então eu vou vir de components, card status, do meu arquivo card status. Ponto. Aqui, como o meu app ele está TSX, eu vou ter que manter então meu card status aqui também como TSX, mas não tem problema. Então agora ele já deu o import automático para mim. Então eu posso ver que eu chamo aqui o meu card status, o meu componente da mesma maneira de qualquer elemento HTML. E aqui a gente precisa lembrar de algo que é bem importante. O meu componente React, ele sempre precisa iniciar com a letra maiúscula. Porque se eu utilizar a letra minúscula aqui e importar
ele aqui também com a letra minúscula e utilizar ele com a primeira letra minúscula, eu posso ver que ele vai dar erro. Porque o meu arquivo ele vai estar tentando reconhecer um elemento HTML. Como a primeira letra é minúscula, para ele, para o meu componente React, isso deveria ser um HTML. Então, todo componente React eu preciso iniciar ele com a primeira letra maiúscula. E aqui dentro do meu card, eu vou ter uma div. Dentro dela eu vou ter um H2, onde eu vou ter o nome do card. Então, por exemplo, em fila. Eu vou ter um span, que vai ter a quantidade de tasks que está nesse status. E eu vou ter um outro span com apenas a frase tasks. E aqui, se eu ver aqui na minha aplicação, eu posso ver que ele já está sendo renderizado aqui. Então, a próxima coisa que eu tenho que fazer, eu preciso estilizar aqui a minha aplicação. O meu card, no caso. Então, eu vou da mesma maneira aqui, eu vou importar uma variável chamada styles do meu arquivo styles.module.css, que está aqui dentro da mesma pasta. E aqui, então, eu vou criar a estilização. Então, eu vou ter no meu card a estilização do container do meu card. Eu vou pôr uma largura de 210 pixels, uma altura também pode ser de 210. Eu vou pôr um border radius, 24 pixels. Eu vou ter um padding de 6 pixels e 15. A cor de toda a escrita, de todo elemento dentro dele vai ser branco. Aqui eu vou trabalhar com flex e em coluna, um elemento abaixo do outro. Se eu ver, eu tenho uma sombra aqui dentro do meu card. Eu posso estar adicionando ela também aqui na minha aplicação. Então, para mim escrever do zero, eu tenho aqui copiado o CSS da sombra. Então, se você quiser inserir ali também, pode pausar o vídeo e copiar todo o CSS da sombra do card. E aqui, então, da mesma maneira que eu usei no meu arquivo app, eu vou utilizar a variável styles.card. Então, ele já aplicou as estilizações aqui. Então, vamos continuar estilizando os outros elementos aqui. Eu vou ter, para o meu título, eu vou criar um card title. Eu vou ter um font size de 30 pixels e um font weight de 600. Aqui, para a quantia de tasks, eu também vou ter uma estilização para ela. Eu vou ter um font weight, eu vou pôr bold. E a altura da linha, vou pôr 24 pixels. E o font size eu vou aumentar um pouquinho, por uns 40 pixels. E vou pôr um margem também de uns 30 pixels para separar. E o meu texto, que fica aqui embaixo, meu tasks, eu também vou criar uma estilização para ele. Tasks text. Ele vai ter o font size de 30 pixels e um margin top de 9 pixels. Então agora eu posso vir aqui e aplicar minhas classes. Então eu vou ter o styles.cardTitle e aqui eu vou ter meu styles.count e no último aqui eu vou ter o meu styles.tasksText. Então, se eu salvar e ver aqui na minha aplicação, então ele já aplicou toda a estilização para mim. Então, agora, dentro do meu arquivo app, eu posso vir aqui e replicar esse meu card status quantas vezes eu quiser. Então, eu posso ver, ele está aqui as 3 vezes.
Porém, ele está mantendo o que eu tenho lá no componente, né? Ele está mantendo somente o mesmo. E aqui na nossa aplicação, a gente tem 3 elementos diferentes. O que acontece? Como que a gente pode trabalhar com os componentes aqui no React? Então, aqui dentro do meu card status, dentro dos parâmetros aqui da função, eu posso receber informações, eu posso receber parâmetros da mesma maneira que eu recebo em uma função. Como que eu faço isso? Então, eu posso abrir chaves e aqui eu posso pegar algumas informações que eu vou passar manualmente aqui no meu card status. Então, eu vou precisar pegar o title. Então, aqui no meu H2, eu vou chamar de name. Eu vou precisar também pegar a quantidade de tasks. E eu também vou precisar pegar qual a cor do meu card. Então, eu posso... Agora, ele ficou dando um erro aqui por causa do type. Então, eu vou criar aqui uma tipagem com TypeScript. Então, o meu name vai ser uma string. Aqui o meu tasks eu posso também passar como uma string. E o meu color também vai ser uma string. Então, eu vou quebrar aqui para conseguir visualizar melhor. Então, agora, ao invés de eu estar passando fixo aqui as informações, eu vou utilizar essas informações que eu estou pegando nos parâmetros. Elas são variáveis JavaScript, então dentro do return, junto do HTML, eu utilizo ela dentro de chaves. Então, o meu name. Aqui entre chaves eu também vou passar tasks. E se eu salvar agora e eu vim aqui no meu app, posso ver que ele está dando erro. Então, ele está pedindo para mim passar algumas informações para o meu componente, para que ele possa renderizar. Então, se eu vim aqui, por exemplo, no primeiro card, o name é Inquil. E tasks, então, vamos passar que são 8 tasks. Aqui, o meu name, deixa eu ver qual que eu coloquei, é in progress. Então, eu tenho em progresso 10 tasks. E aqui, no último, eu tenho minhas tasks completas. Então, complete. Eu já finalizei 20 tasks. E eu tenho também a cor. Então, a color, o primeiro vai ser orange. O meu segundo, ele é um purple. Então, eu vou passar como purple. E o meu terceiro, ele é basicamente um verde. Então, eu vou passar como green. Então, se eu salvo agora, e eu vejo aqui, eu consigo ver que eu tenho 3 componentes, 3 elementos na minha tela diferentes, utilizando somente um componente para montar. Então, isso daqui que eu acabei de fazer se chama propriedades. Eu estou passando algumas propriedades para o meu componente, chamando ele aqui em qualquer lugar da minha aplicação. Então, cada card status desse é um diferente do outro, utilizando sempre o mesmo componente. Então, agora, para mim renderizar a cor da maneira correta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar aqui no styles do meu card, eu vou criar 3 classes. Uma vai se chamar BG Orange, que vai ser Background Color. Deixa eu pegar aqui no meu Figma. Eu vou ter outra classe chamada BG Purple, que vai receber essa cor aqui. E a última vai ser a minha classe BG Green, que vai receber esse meu verde. E agora, aqui dentro do meu card status, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou ter uma constante chamada background.
Então, se o meu color, eu vou utilizar aqui o operador ternário do próprio JavaScript. Então, se o meu color for igual a orange, então meu styles, aqui eu consigo passar a minha variável styles pegando o bg orange. Então, se o meu color for igual a orange, o meu background vai receber a classe bg orange. Se não, se o meu color for igual a purple, então o meu background vai receber a classe bg purple. Se não, então, se não for orange nem purple, então ela vai ser green, então o meu background vai receber a minha classe bg green. Então, se eu salvo agora, e para mim utilizar essa classe aqui no meu card, eu posso ver que eu já tenho uma classe aqui. Eu não consigo vir aqui, por exemplo, vírgula e passar background. Ele dá erro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou apagar as chaves, eu vou deixar as chaves aqui e dentro eu vou utilizar as template strings para mim conseguir utilizar variáveis dentro do meu das minhas strings aqui do JavaScript. Então aqui eu vou utilizar meu styles card, que é padrão, sempre vai ser o mesmo, e depois aqui eu também consigo utilizar o minha variável background. Então dessa maneira eu posso ver que cada um dos meus cards já está com a sua estilização completa aqui, já está pronto. Então, antes da gente continuar para o próximo elemento, eu só vou aqui criar uma section para a gente conseguir separar melhor os cards. Eu vou criar uma estilização aqui para ela. Então, aqui dentro do meu app.model, eu vou criar uma estilização específica para ela. Então, eu vou chamar de cards container. Então, eu vou pôr uma altura por 30%. Vou utilizar o display flex e vou deixar uma distância entre uma e outra de 16 pixels. E também vou alinhar ela essa aqui. Então aqui eu vou utilizar meu styles.cardsContainer para estilizar o container dos meus cards. Então eles já estão aqui em cima, separados um do outro, tudo ok. Agora o nosso próximo passo é a gente criar esse meu input, onde eu vou digitar as minhas tasks. Então, a gente criar esse componente, eu vou criar ele diretamente aqui no meu app. Então, eu vou ter uma div para separar ele. E se eu ver aqui no meu Figma, eu posso ver que eu vou ter alguns ícones. Então, eu tenho esse lápis aqui, eu tenho esse ícone aqui embaixo, eu tenho esse ícone aqui. E a gente tem algumas bibliotecas de ícones que a gente consegue utilizar dentro do React. Então, aqui no nosso caso, eu vou encerrar a aplicação e a gente vai estar utilizando a biblioteca React Icons. Então, eu vou usar npm install aqui no meu terminal, React Icons. Ele vai fazer a instalação aqui toda para mim. Foi instalado, perfeito, e dá para a gente continuar agora. Então, eu vou ter aqui uma div, então, para o meu input. Eu vou ter aqui o meu input próprio mesmo. E ele vai ser do type text. Eu vou ter um placeholder para ele. Então, eu vou colocar aqui what do you need to do. Então, o que você precisa fazer. E eu vou quebrar aqui para a gente conseguir visualizar melhor.
E eu também vou ter aqui para ele uma class name. Então vou utilizar styles.input. E embaixo do meu input eu vou ter um button. Nesse meu button eu vou ter add, o texto add, e eu também vou ter um class name para ele aqui, styles.addButton. E aqui nessa minha div por fora aqui, eu também vou ter um style para ele, ponto insert contain, que vai ser a div que vai ficar por fora do botão e do meu input. E aqui, então, eu também já vou inserir os dois ícones, o lápis e o meu ícone com o sinal de mais. Então, aqui em cima, eu vou importar os meus dois ícones. Então, eu vou importar eles. Primeiro, eu vou importar o meu lápis de React Icons barra RI. Aqui, esse barra RI é como se fosse a fonte dos ícones, né? Dentro do React Icons, eu tenho várias fontes de ícones, né? Que eu posso estar utilizando. Cada uma trabalha com os ícones de alguma maneira diferente, né? No caso, visualmente. Alguns têm uma abordagem, os ícones são mais finos, outros ícones são um pouco maiores. Dentro da documentação deles, eu consigo ver todas as fontes que eu tenho disponível. Então, eu vou importar o ícone RI, Pencil Fill, e eu também vou importar o meu ícone de mais. Eu vou importar de React Icons barra IO. Então, o nome dele é IO and Edge. Então, são esses dois ícones aqui. E eu posso ver que eles têm a letra maiúscula. A primeira letra dos meus ícones é maiúscula. Isso daqui, ele também é um componente React. Os meus ícones que eu importo aqui, eles também são um componente React. E como que a gente pode ver isso melhor? Eu vou chamar ele aqui da mesma maneira que eu insiro componentes React na minha aplicação. Eu fecho nele mesmo. E aqui eu também consigo passar propriedades. Da mesma maneira que eu passo aqui para o meu card status, que é um componente React que eu criei, eu também consigo passar para o meu ícone, que também é um componente React que eu estou importando de uma biblioteca. Então aqui eu consigo passar um size, vou pôr 20 pixels. Aqui eu consigo passar uma cor. Para ele eu vou pôr um cinza, 93, 93, 93. E aqui eu também vou ter uma estilização para ele, styles.id. E aqui embaixo no meu button, eu também vou utilizar o meu outro i com o sinal de mais. E aqui eu também vou passar um size de 20 pixels e uma color white. Agora eu posso vir aqui no meu CSS para criar as classes que eu criei ali. Então, a minha classe insert container, eu vou ter um display flex. Meu background, eu vou pôr um cinza um pouco mais escuro. Então, 27, 2A, 34. Eu vou ter um pad de 28 pixels. Eu vou ter um border radius de 8 pixels. E uma largura de 100%. E aqui eu vou ter um gap, também separando os elementos ali de 24 pixels. E eu vou alinhar tudo ao centro. Então, no meu input, eu vou ter uma largura de 85%. Aqui eu vou ter uma altura dele de 40 pixels. Vou pôr um pad de 8 pixels. E na esquerda, para eu conseguir alinhar meu ícone ali, eu vou pôr um padding de 50 pixels.
O meu background ele vai ser um cinza um pouco diferente do cinza do meu container. Então vai ser um F2029. Eu vou pôr um border radius também de 8 pixels e um font size de 20 pixels e uma cor branca. E aqui no meu Add Button eu vou ter uma estilização com um background com um laranja também. Então FD 7269. Eu vou ter uma altura de também 40 pixels. Vou utilizar o Flex Zoom para ele fazer o alinhamento ali correto. Meu cursor pointer, para quando passar o mouse ele fazer a mãozinha no meu cursor. Eu vou ter uma cor dos elementos ali branca. Meu font size vai ser de 24 pixels. Eu também vou ter um border radius de 8 pixels. Vou utilizar um display flex e vou alinhar ao centro. E vou ter um espaçamento ali de 4 pixels entre os elementos. E para finalizar, no meu icon, eu vou usar um Position Absolute. Vou usar um Left 330 e um font size de 20 pixels. E aqui eu vou pôr uma cor cinza 555. E antes da gente continuar aqui a aplicação, aqui no meu arquivo index.css ele traz uma estilização padrão. A gente esqueceu de remover ela no início da aplicação, então eu vou apagar tudo que eu tenho aqui e eu vou fazer um reset aqui no meu CSS. Então todos os meus elementos, eu vou pôr meu box sizing, eu vou utilizar o border box. Eu vou remover a margem de tudo. Meu padding também. E no meus button, eu vou utilizar o border 0 também. Outline 0. Box shadow none. Background também. A altura da linha também vou zerar. E por padrão o cursor sempre põe. E no meu input, eu também vou pôr um border 0 e um outline 0. Então, isso aqui no meu container, eu posso só pôr um padding de 30 pixels aqui e 15%. E eu também aqui eu esqueci do meu Flex Direct Poly. Então, se eu salvar e iniciar a aplicação de novo, npm run dev, que eu tinha parado ela antes. Então, aqui no meu navegador, então, eu já estou aqui com a estilização da minha aplicação. Aqui o meu tasks, acho que ficou muito alto, então eu vou aqui no meu card, eu vou por 180 pixels. Deixa eu pôr uns 165. Legal. Uma coisa também, antes da gente continuar, eu quero trocar essa fonte. Então eu quero usar uma outra fonte aqui na nossa aplicação. E como que eu posso fazer isso aqui no React? Então eu vou parar novamente ela. E eu vou instalar uma outra biblioteca, npm install, chamada Google Fonts. Perfeito. Então aqui no nosso arquivo main.tstx, eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar fontes de Google Fonts. E aqui eu vou utilizar fonts.add. E meu Google Fonts ele não está reconhecendo
Aqui, como eu estou utilizando TypeScript, eu vou ter que instalar a tipagem, então eu só passo o mouse aqui por cima de Google Fonts e ele vai dar o comando aqui para mim. Eu posso instalar isso também. E agora, fontes, ponto, ele já trouxe o Edge aqui para mim. Então eu vou dentro de um objeto, eu vou chamar minha fonte chamada Canit. Eu vou estar utilizando no 400. Então, perfeito. E aqui, dentro do meu index.css, eu quero que tudo tenha o font family Canit. Então, se eu iniciar de novo a minha aplicação com npm run dev, se eu atualizar, eu posso ver que ele já está com a fonte que eu acabei de baixar ali do Google. Eu estou utilizando do Google Fonts. Então, agora o nosso próximo passo é criar o nosso componente de teste. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter um outro componente, então aqui na minha pasta Components, chamado Test. E dentro de Test, eu vou ter dois arquivos também. Eu vou ter meu arquivo test.tsx, que vai ser onde eu vou ter meu componente. E eu vou ter também o meu arquivo styles.model.css. E eu tenho que criar ali dentro de components, então deixa eu mover aqui. Então fica essa estrutura aqui. Dentro da pasta components, eu tenho as duas pastas com os meus componentes. Então, eu vou fechar um pouco aqui. Isso aqui, perfeito. Então, aqui dentro de tasks, eu vou exportar uma função chamada task. E eu vou criar aqui o HTML, a estilização dela primeiro. Então, eu vou ter uma div, onde eu vou ter o meu container. Então, styles.container. Eu já vou importar aqui. Import styles from styles model CSS. Aqui eu vou ter, se eu analisar, eu vou ter outras duas divs. Eu vou ter uma div aqui da esquerda, onde eu vou ter esses dois elementos, e uma div aqui na direita. Então eu vou ter essa div aqui. Então eu vou chamar, vamos daqui. Eu vou chamar de styles.left. E eu vou ter outra div que eu vou chamar de styles.right. Então aqui na minha primeira div eu vou ter um botão que é para mim fazer o upgrade da minha task, para mim passar ela de status. Então esse botão ele vai ter um ícone dentro. Então o meu button ele vai ter um ícone que eu vou importar do meu React Icons. Esse eu vou estar importando do pacote GI. Então é GI Upgrade. Vou abaixar aqui meu terminal. Então GI Upgrade. Eu também vou pôr um size de 20 pixels aqui para ele. E a color eu vou pôr um azul 50 COFE. E embaixo e aqui à direita do meu button eu vou ter um parágrafo com o título da minha task. Título da task. Então aqui eu vou ter também uma classe para ele. Styles.type. E aqui na parte direita eu vou ter esses meus dois elementos aqui. Aqui o status da minha task de acordo com a cor. E eu vou ter também a lixeirinha ali para remover a task. Então, vindo aqui,
eu vou ter primeiro uma div que vai ser esse meu elemento aqui. Então eu vou ter um elementozinho, eu vou ter um container para segurar esses meus 3 elementos. A gente vai fazer ele com apenas CSS aqui. Então eu vou ter primeiro o meu colors container e dentro dele eu vou ter os status. Então eu vou ter mais 3 divs. Que aqui eu vou trabalhar somente com a class dela. Então, por padrão, ela vai ter uma classe padrão todas, chamada colors. E aqui eu não vou ter nada dentro, eu posso fechar nela mesma, aqui é minha div. Então eu vou ter 3 divs assim. E aqui embaixo eu vou ter meu botão de remover a testa. Então ele vai ser um button e ele vai ter um outro ícone que eu vou importar aqui em cima. Do React Icons do pacote BI. Então, BI Solid Trash. E ele vai ter um size também de 20 pixels. E ele vai ter uma color red. Perfeito. Então, aqui no meu arquivo styles, eu vou criar algumas das classes aqui. Então, o meu container, ele vai ter um background cinza escuro, vai ser 27, 2A, 34. Ele vai ter uma largura de 90 pixels, uma altura, na verdade eu vou pôr uma altura de 90 pixels e uma largura, eu vou utilizar 100% do espaço, um border radius de 8 pixels, vou utilizar um display flex, vou alinhar ao centro e vou deixar um espaçamento entre os elementos. Então vou utilizar o space between e um padding de 12 pixels e 24. Então na minha div à esquerda, eu também vou ter um display flex, vou alinhar ao centro e vou pôr um espaçamento entre os elementos de 12 pixels. E na minha div da direita vai ser basicamente a mesma coisa. Um display flex, vou alinhar ao centro e vou pôr um espaçamento um pouco maior. Aqui no meu title, eu também tenho aqui minha class title. Ela vai ter uma cor branca e um font size de 20 pixels. E aqui o meu colors container, eu também vou ter um display flex alinhado ao centro e um espaçamento de 18 pixels entre os status. E agora o meu colors, eu vou ter uma largura de 12 pixels, uma altura também, para mim conseguir fazer o efeito de ficar redondo. E eu vou pôr um border radius de 100%. Background color branco. E aqui eu consigo utilizar para fazer um sombreamento. Vou utilizar um RGBA. Vou utilizar 62, 208, 206, 0.05. E aqui eu vou utilizar também o filter para mim fazer a sombra. Então, vou utilizar o Drop Shadow 0, 4 pixels, 4 pixels,
E aqui também passar mais uma cor com a opacidade. Então vai ser preto. Então 0, 0 e 25% de opacidade. E aqui então eu posso salvar. E no meu app eu posso agora chamar aqui a minha task. Então aqui eu tenho minha div e eu vou criar só antes uma div aqui, onde eu vou ter uma estilização para o container das tasks. Então, tasks container. E aqui eu posso importar o meu componente task. Então, vou chamar ele algumas vezes aqui. E dentro do meu CSS do meu módulo, eu também vou ter que criar aqui uma estilização para o meu task container. Então, tasks container. Vou pôr uma distância da div de cima, então de 24 pixels. Eu vou utilizar 100% do espaço. Display flex. Vou deixar em coluna e um espaçamento de 18 pixels entre cada task. Então, salvando aqui, e se eu voltar na minha aplicação, então aqui eu já tenho já consigo visualizar minhas tasks. E agora eu preciso começar a trazer funcionalidade para minha aplicação aqui utilizando o JavaScript. E para que tudo comece a funcionar aqui na nossa aplicação, o primeiro passo é a gente conseguir criar as nossas tasks. Então, só antes aqui ele ficou grudado na esquerda e na direita. Aqui faltou um PX. Perfeito. Então, a primeira coisa, a gente tem que conseguir criar as nossas tasks. Então, eu vou voltar aqui no meu app e a primeira coisa que a gente vai fazer, então, quando eu clicar em Add Task, eu vou chamar uma função. E como que eu faço isso? Eu utilizo a propriedade onClick aqui do meu elemento button e eu vou passar uma função anônima chamando a função que eu quero executar. Então, eu vou chamar handle add task para sempre que eu criar a função. Ou eu posso chamar também somente a minha função aqui assim. Então, eu vou criar essa função aqui em cima, fora do meu return. Então, aqui. E o que vai precisar acontecer quando eu criar uma task? Então, eu tenho primeiro que pensar que eu vou precisar ter em algum lugar, eu vou precisar ter uma lista com todas as minhas tasks. A gente não vai estar salvando em nenhum lugar do navegador, vai ser tudo no tempo ali de sessão do meu usuário. E para mim, salvar as minhas tasks, eu não posso só, por exemplo, ter aqui uma constante, que vai ser uma lista que eu vou atribuindo as tasks ali, né? Por exemplo, tasks é uma lista e eu vou dando push nela sempre que eu adiciono. Não. No React, a gente trabalha com estados do meu componente. Então, como que eu crio um estado? Eu utilizo const, aqui eu abro o colchetes e a primeira informação vai ser o meu valor. Então, minhas tasks. A segunda vai ser uma função que eu vou utilizar para alterar o meu valor. Então, por convenção, a gente utiliza set e o nome do valor. Então, set tasks. E aqui eu vou trazer essas informações do meu use state, do meu hook. No React, você vai ver com muita frequência essa palavra aqui, use. Tudo que começa com use é um hook do React. Em outra oportunidade, a gente pode ver mais a fundo como funciona. Mas o que a gente precisa saber, dentro dos parênteses, eu vou pôr o valor inicial. Quando o meu componente ser chamado, com qual valor que o meu tasks vai iniciar. Então, ele vai ser um array vazio. E agora, sempre que eu clicar ali, eu vou criar um objeto. Toda task minha vai ser um objeto.
E ela vai precisar ter algumas informações. Eu vou querer que ela tenha um ID. Ela vai precisar ter um title. E ela também vai precisar ter um status. Que, por padrão, vai precisar, quando eu crio, ela vai estar em fila, então eu vou pôr em query. Perfeito. Só algumas coisas que eu vou alterar aqui. O meu ID, eu vou ter que sempre criar um ID diferente, para não dar conflito depois quando eu for trabalhar com as minhas tasks. Então, para isso, eu vou instalar uma biblioteca chamada UUID. Ele vai gerar sempre um ID único para mim. Eu posso importar aqui em cima do meu arquivo de UUID aqui um objeto chamado V4 e ele sempre vai ser um UUID. Nunca vai se repetir quando eu criar uma nova task. E para mim conseguir pegar o meu title, eu vou criar um outro status, um outro estado aqui chamado title input. E eu vou utilizar o set input para mim conseguir pegar o valor do meu input. Ele vai começar como uma string vazia. Então, aqui a gente vai conseguir entender um pouco como funciona o meu estado no React. Sempre que eu atualizo o meu estado, o meu componente, a interface do meu componente é renderizada toda novamente. Então, eu vou deixar aqui um console log no meu title input. E aqui no meu input, eu vou usar o onChange para sempre que eu alterar o valor do input, ele executar uma função. E qual vai ser minha função? Eu vou chamar o meu set input. E aqui eu vou pegar o evento do meu input e aqui eu vou passar o valor para ele com e.target.val. E o valor do meu input sempre vai ser o valor do meu estado. Então agora, se eu salvar aqui a minha aplicação, deixa eu comentar aqui que eu não estou utilizando ainda, só para não dar nenhum erro. Eu vou rodar de novo ela aqui, npm run dev. E se eu dar um F12 e vir aqui no meu console, sempre que eu alterar o valor do meu input, eu posso ver que ele está printando aqui no meu console. Por que disso? Sempre que eu altero o valor de um estado, todo o meu componente é renderizado novamente. Toda a interface dele. Então ele está executando esse console a cada vez que eu atualizo o valor do meu title input. Então, dessa forma que o meu estado React trabalha. Então aqui, deixa eu descomentar para a gente dar continuidade. O que eu vou precisar fazer? Eu não posso. Aqui eu também vou ter que instalar do UID. Eu vou ter que instalar a tipagem dele, então posso passar o mouse em cima e copiar aqui. Para ele fazer a instalação da tipagem da biblioteca. E vou iniciar de novo a aplicação. Então, aqui eu não posso apenas vir aqui e dar um tasks.push. Eu não consigo, o meu estado no React ele é imutável, eu não consigo alterar isso. Eu não posso vir que tasks agora vai receber um outro array com minha task. Não, isso não pode acontecer. Para mim alterar o valor do meu estado, eu sempre vou utilizar a função que eu passo aqui. Como que eu faço isso? Eu uso setTasks e dentro dos parênteses eu passo o novo valor. E qual que vai ser o novo valor? Então eu vou pegar todas as tasks que eu já tenho, todos os objetos que eu já tenho dentro do meu array e vou adicionar, criar um novo array com todos esses objetos e passando a minha nova task. Dessa forma aqui.
Aqui, por causa do meu type, então eu posso pôr aqui que o meu useState ele é um array de objetos que vão ter um ID, que é uma string, vai ter um title, que é uma string, e vai ter um status, que também é uma string. Então vai ser um array com um objeto dessa forma aqui. E agora, sempre que eu adicionar, eu vou limpar o meu input. Então eu vou utilizar meu set input, passando uma string vazia para quando eu adicionar ele limpar. E agora, para a gente conseguir visualizar, eu vou usar o console log, passando o meu estado tasks. Se eu vim aqui na minha aplicação, eu vou abrir meu console, então eu posso ver que eu tenho um array vazio. Então, eu vou adicionar aqui primeira task. Se eu adicionar, olha o que aconteceu, eu tenho um array com um elemento aqui, com um ID, um status e um title. Então aqui, segunda task. Se eu adiciono, eu já tenho um elemento aqui com duas tasks. Então, dessa forma eu consigo ir alterando meu estado. Porém, se eu atualizo minha página, o meu array de tasks ele vai vir vazio novamente. Então eu tenho ele aqui, vazio. Então agora eu já estou conseguindo criar as minhas tasks. Então o próximo passo é a gente listar as nossas tasks. Então aqui embaixo eu vou remover essas tasks padrão e eu vou utilizar JavaScript. Então eu vou abrir e fechar colchetes e chaves, no caso, para me utilizar variáveis JavaScript. E aqui, o que eu vou fazer? O meu tasks, o meu estado tasks, ele é um array. Então, eu consigo, dentro do React, chamar o meu array e passar a função map para ele iterar sobre o meu array. E aqui, como primeiro parâmetro da função, eu vou passar uma outra função, então que eu vou estar conseguindo pegar cada elemento do meu tasks. E aqui eu posso retornar algum HTML. Ou, no meu caso, eu quero só retornar o meu componente task, sempre que eu tiver alguma task. Então, aqui, sempre que eu uso o map em algum array aqui dentro do React, eu preciso passar uma propriedade para o meu primeiro componente que está dentro do return, chamada key. Então, ela precisa ser um identificador único e a gente tem o nosso ID dentro de task.id, eu consigo passar. E se eu vim aqui na minha aplicação, posso fechar. Então, se eu adicionar primeira task, já apareceu uma task aqui. Segunda task, já apareceu aqui também. Então, ele já está renderizando minhas tasks. Porém, agora eu preciso estar passando os status, as propriedades de cada task separado. Então, aqui eu vou vir dentro do meu componente tasks e eu vou precisar receber algumas coisas aqui. Então, eu vou ter que pegar o meu título, eu vou ter que pegar o status dela, o ID, e aqui eu também vou passar uma função para remover. Depois a gente vai estar fazendo isso. Porém, para mostrar a task, eu preciso dessas três informações aqui. Então, primeiro aqui, eu vou adicionar a tipagem aqui. Então, o meu title ele vai ser uma string. O meu status também vai ser uma string. E o meu ID também vai ser uma string. Então, aqui eu já vou começar alterando o título aqui. Eu vou passar o meu title. E agora para o meu status. Como que eu vou estar fazendo isso? Eu vou também criar algumas outras classes aqui dentro do style do meu componente test. Eu vou criar um color, uma classe color green, que vai ter um background color com o meu valor aqui
verde. Deixa eu pegar o meu hexadecimal aqui. Eu vou ter uma outra chamada color orange. E o meu background vai ser o meu valor laranja. Então, FD 7269. Eu vou ter uma outra classe color purple, onde o meu background color vai ser o meu valor roxo. Então, 6F, 6FF1. E aqui eu vou ter uma outra classe chamada, vou dar o nome de opacity low, onde o meu elemento vai receber uma opacidade de somente 10%. Vai ser para quando ele estiver desativado. E aqui eu vou ter uma outra classe. Eu posso fazer da seguinte forma. Chamar meu disable button quando ele estiver desabilitado. Eu vou ter essa classe para o meu botão. E aqui, para quando estiver desabilitado, eu vou passar um opacity de 10% e um cursor not allowed. Para quando isso daqui vai servir para quando minha task já estiver no último estágio completo, o meu botão de upgrade ele ficar desabilitado e eu não conseguir mais clicar nele. Então, retornando aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter aqui, eu vou trabalhar com condicionais aqui dentro da minha estilização. Então, eu vou apagar aqui. Então, eu vou ter um class name e eu vou usar aqui as template strings, também consegui utilizar mais de uma classe. E por primeiro, eu vou ter a minha classe padrão que todos vão ter, que é o ponto colors, para ele ficar redondo, normal. E depois eu vou ter. Então, o meu primeiro valor é o laranja, então eu vou passar meu styles.orange, color orange. E aqui para os segundos eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui vai ser o segundo é o meu purple, quando está em progresso. Então, color. Deixa eu conferir como foi o nome. Color purple. Styles.color purple. Ele não está dando complete aqui para mim. Beleza. E o meu último, ele é o verde. Então, o meu color green. Aqui. Se eu salvo isso daqui, eu posso ver que eu já tenho as cores aqui. Todas ok. A próxima coisa que eu vou precisar fazer é, condicionalmente aqui, eu vou ter que deixar o status que ela tá mais com a cor mais viva que os outros. Então eu preciso diminuir a opacidade dos status que não são referentes àquela task. E para fazer isso, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou passar mais uma classe aqui. Então, se meus status aqui na primeira for diferente de in will, eu vou utilizar o meu styles.opacity low. Aqui eu vou tirar um pouco o zoom. Como eu estou utilizando as template strings, eu vou voltar aqui. Então eu vou usar o meu opacity low. Ou se não, eu não vou trazer nenhuma classe. E da mesma maneira eu vou fazer para os outros elementos. Então aqui, se o meu status for diferente
de in progress, eu vou chamar o meu styles.opacity_low. Ou senão, eu não trago nenhuma classe. E aqui na última, vamos copiar aqui. Então, se for diferente de completed, ele vai trazer o meu opacity low. E agora, se eu testar isso aqui, eu posso voltar, eu vou dar um F5 para resetar minhas tasks. Então, primeira task, se eu adicionar ela, então eu posso ver que ele não trouxe para mim, porque eu ainda não passei aqui no meu task os meus elementos. Então eu vou passar o meu ID, vai ser essa minha task aqui que eu estou pegando. Então task.id. Meu status vai ser task.status e o title, que é meu task.title. Então se eu salvo agora, eu posso ver que ele já está trazendo o título e como eu criei, então ela tá aguardando. Então está no primeiro status em query. E agora a próxima coisa que a gente precisa fazer é conseguir dar o upgrade aqui na minha task. Então, para a gente fazer isso, eu vou também criar uma função aqui dentro do app chamada, eu vou dar o nome dela aqui de handle upgrade. Então, function handle upgrade. E o que essa minha função vai fazer? Então, sempre que eu chamar ela, eu vou precisar receber o ID da minha task, que vai ser uma string, e eu também preciso receber qual que é o status atual dela, que também vai ser uma string. E beleza. Então aqui eu consigo também no React, além de passar string, números como propriedades, eu também consigo passar funções como propriedade dos meus componentes. Então aqui, dentro do meu componente task, a gente vai receber mais uma propriedade, vou chamar de upgrade function, e ela vai ser, a tipagem dela, eu vou jogar aqui. Então, meu upgrade function, ela vai ser uma função que não vai ter nenhum retorno, e eu vou ter como parâmetro um ID string e um status também string. E agora eu consigo utilizar ela aqui no meu button de upgrade, na propriedade um clique. Eu passo aqui como uma chamada anônima, meu upgrade function, passando o ID que eu estou recebendo aqui também como propriedade e o status que eu também recebo aqui como propriedade. Então, eu consigo, quando eu clicar no meu botão aqui, no meu componente task, eu vou estar chamando uma função que está aqui dentro do meu componente app. E para me passar como parâmetro aqui, então upgrade function, vou passar minha função handle upgrade. E como que essa função handle upgrade vai funcionar? Então, eu vou ter uma variável chamada newStatus e eu vou verificar se o meu status for igual em query, o meu novo status vai receber em progress. Se não, o meu novo status vai receber completed. Então, new status. Deixa eu só conferir. New status nunca foi usado. Tranquilo. Porque o que acontece?
Se eu conseguir clicar em upgrade, é porque minha task ou ela está em queue ou está em progress. Ela nunca vai estar completed, porque quando ela estiver completed, eu não vou conseguir dar upgrade nela. Então, se ela estiver em queue, eu já passo ela para progress. Senão, ela vira completed. E aqui eu preciso alterar o meu array de tasks aqui em cima, utilizando o meu setTasks. Então aqui eu vou chamar o meu setTasks e aqui eu vou passar o novo valor para ele. Então eu vou pegar todas as tasks que eu já tenho e eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por todas as minhas tasks, eu vou fazer um map, eu vou iterar sobre cada uma e o map ele sempre vai retornar para mim um valor, um array com o mesmo tamanho, com as mesmas tasks. Então aqui eu vou pegar a minha task e se o meu task.id for igual ao id que eu estou recebendo aqui como parâmetro, eu vou querer passar todas as minhas tasks, tudo que eu tenho na minha task no caso, só alterando o status para new status. Ou se não for essa task, eu apenas passo a task inteira como ela está. Então aqui a minha função já consegue fazer o upgrade do status. Então eu vou adicionar aqui primeira task e se eu clicar para fazer o upgrade, eu posso ver que ela já atualizou aqui e se eu clico de novo, ela já atualizou. E agora o que eu tenho que fazer é quando ela estiver na última, eu desabilitar o botão de atualizar. Então, para isso, eu vou aqui no meu componente task, eu vou ter uma informação aqui, uma propriedade do meu button chamado disable. E ele vai estar disable sempre que meu status for igual a completed. Então, se eu salvo agora, meu disable, deixa eu só conferir. Disable button. Aqui eu não passei o style para o meu button. Então eu tenho que passar um class name aqui. Styles.disableButton. Então eu tenho essa classe e sempre que essa classe tiver a classe o meu componente que tiver essa classe tiver disable, eu aplico isso daqui. Então se eu salvo agora, eu posso ver que essa task está completa, eu não consigo mais clicar. E se eu adicionar outra task, eu já tenho o botão liberado aqui para mim poder atualizar e ele já faz a atualização. Quando chega em completed, eu não consigo mais atualizar a minha task, atualizar o status da minha task. E agora, a próxima função que a gente precisa desenvolver é a opção de remover a minha task. E como que eu vou fazer isso? Então, da mesma forma, eu vou receber uma função aqui no meu componente task. Eu vou chamar de remove function e eu vou adicionar uma tipagem aqui para ela também. Então, depois da minha função upgrade, então eu vou ter remove function. Também vai ser uma função que não vai ter nenhum retorno. E a única coisa que eu vou receber como parâmetro é meu ID, que é uma string. Então aqui, meu remove function, eu vou chamar quando eu clicar aqui no meu button remove. Então eu vou passar também uma chamada anônima, chamando minha função e passando o ID que eu estou recebendo aqui como propriedade. E agora, aqui dentro do meu app, eu vou criar uma outra função chamada handle remove. Eu vou receber o ID da task. E o que eu vou precisar fazer aqui? Eu novamente vou utilizar meus setTasks para alterar o valor do meu estado task. E eu também vou pegar todas as tasks que eu já tenho. E eu vou gerar um novo array filtrando somente as tasks que são diferentes do ID que eu estou recebendo. Então eu vou pegar todas as tasks que eu tenho e eu vou usar o filter para retornar um array
com todas as tasks em que o task ID seja diferente do ID que eu estou recebendo para remover. Então aqui eu vou pegar minha função handleRemove e vou passar aqui como propriedade do meu componente task. Então se eu salvar e voltar agora aqui, eu vou dar um F5 para carregar tudo de novo. Então eu vou adicionar a primeira task, o meu title, ele está padrão, ele não está recebendo, deixa eu ver, primeira task, ele está ficando como title. Deixa eu conferir, eu acho que aqui no meu app, na hora da criação, eu não mudei aqui. Ó. Então, quando eu adiciono a task, eu vou pegar o meu title input, o valor que eu tenho no input. Então, vamos atualizar. Então, eu vou adicionar a primeira task, vou adicionar a segunda task e vou adicionar a terceira task. Então, eu tenho as três aqui, agora eu vou dar um upgrade na primeira. Perfeito, mais um upgrade, ele bloqueia. E agora eu vou remover a segunda. Então, eu ficou só a primeira e a terceira. Então, para a gente finalizar, agora eu preciso fazer os meus cards aqui em cima atualizarem conforme eu adiciono, atualizo ou removo as minhas tasks. Então, para a gente fazer isso, eu vou fechar aqui o meu componente task e vamos voltar aqui no nosso card. Aqui no nosso card, eu vou precisar pegar algumas propriedades, então também. O name, tasks, color e o meu status. E o que eu vou fazer aqui. Então, primeiro de tudo aqui no meu app, antes da gente começar, eu vou precisar passar como parâmetro aqui para o meu card status todas as minhas tasks. Então, aqui em tasks, eu vou ter que estar passando todo o meu array de tasks. Então, todas as minhas tasks aqui também. E aqui também. E aqui eu também vou ter que passar qual é o status de cada um. Então, o primeiro, o status é o card das tasks que estão em fila. No meu segundo card, os status é as minhas tasks em progresso. E no meu terceiro status, são as minhas tasks completas. Então, aqui no meu card status, eu vou adicionar uma tipagem aqui. Então, o meu tasks, ele na verdade é um array. E o meu status aqui, ele é uma string. E aqui, ele quer que eu faça a tipagem dele, então eu posso só copiar aqui. E dentro do meu card status, eu posso passar que é um objeto, um array de objetos. E aqui eu não vou utilizar esse tasks. Então, o que eu vou precisar fazer agora aqui no meu componente? Então, eu vou, primeiro de tudo, passar aqui o title, eu já estou recebendo. E eu vou criar uma variável aqui, const count tasks. O que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que ver quantas tasks eu tenho em cada status. Então, para isso, eu vou usar o filter no meu array de tasks. Eu vou pegar cada task e se o meu task.status for igual ao status que eu recebo aqui do meu card, eu mantenho a minha task no array. Senão, eu elimino. E depois eu uso o ponto length para pegar quantos objetos ainda ficaram no meu array. E se eu não tiver nenhum, então eu mantenho 0. Então aqui eu vou passar o meu count
tasks. Então, se eu salvo agora e volto aqui no meu navegador, eu posso ver que está tudo zerado, não tenho nenhuma task, então eu vou adicionar primeiro. Aprender React. Então eu adiciono ela, eu posso ver que aqui o meu card em query já adicionou mais um. Então, aprender Node.js, posso ver que eu já tenho duas. E se eu atualizo aqui aprender React, ele diminuiu uma da minha fila e adicionou para o card de progresso. E se eu finalizo ela vem aqui para completed. E se eu removo, eu posso ver que ela saiu de completed e ficou 0 novamente. Então, a nossa aplicação ela já está 100% funcional. Ela, como eu já falei no começo do vídeo, a gente pode ver que o React, uma das principais vantagens dele é essa reatividade que a gente tem com a manipulação do usuário, a manipulação da interface feita pelo usuário. A gente tem a informação em tela muito rapidamente utilizando aqui o React. Então, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você deixe o like, se inscreve no canal e deixe nos comentários quais conteúdos vocês querem ver com mais frequência aqui no canal. Então é isso e muito obrigado. Falou!